Teve polêmica envolvendo o CBF e Grêmio e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Portal do Gremista. Então fica ligado com a gente que é logo depois da vinheta. Bom, ainda no jogo contra o América Mineiro, né, depois da partida contra o América Mineiro, o Grêmio teve várias reclamações envolvendo a arbitragem da partida. E foram reclamações justas, né, ao ver de todos que, né, observaram ali aqueles lances. E dessa forma, né, o Grêmio contestou, né, publicamente algumas das decisões da arbitragem naquela partida. Foram elas, né? Vamos contextualizar aqui para vocês quais foram elas e depois a gente vai falar o que aconteceu, né? Algumas polêmicas envolvendo aí a CBF e o Grêmio mais uma vez. Bom, primeiro, o Grêmio contestou a não marcação da penalidade máxima em cima do Elias, né? Num lance em que o goleiro, né, chega atrasado na jogada, o Elias chega antes na bola, o goleiro chega atrasado e toca só no Elias. Foi de fato um pênalti, claro. E naquele momento, né, o árbitro, se a gente observar no lance da jogada, o árbitro ele faz um indicativo de que iria marcar o pênalti, a jogada segue, ele nada marcou, e o VAR também não chamou, né? O VAR não chegou nem a chamar o árbitro para falar sobre o lance, então aparentemente não aconteceu nenhuma revisão daquele lance, o que é no mínimo polêmico, porque é um lance de penalidade clara, né? Não é um lance interpretativo como, né, é muito citado, né, nas transmissões de TV. Esse lance é interpretativo, naquele caso não era um lance de penalidade máxima que o árbitro ameaçou marcar, deixou o jogo correr e depois que o jogo correu, o VAR não chamou e o árbitro, consequentemente, nada fez. No gol de pênalti do América, a gente ainda teve outro lance polêmico, né, na origem da jogada. O que aconteceu foi o seguinte: o jogador do Grêmio domina a bola, né, era o Sarará, e aí dessa forma ele, de costas para o jogador do América, é tocado, né, o jogador estava nas costas do Sarará, ele é tocado, cai na jogada, e a jogada segue, e na sequência, né, dando sequência ao lance, o América consegue chegar à área e o pênalti é cometido. Houve o pênalti, né, a penalidade é clara também do Cortez em cima do atleta do América, pênalti convertido pelo Ademir, mas na origem do lance também houve um lance ali questionável de se não houve uma falta. Nesse caso também era totalmente possível uma interferência do VAR, né? Lembrando que a gente tem lances em que o VAR pode interferir e lances que o VAR não pode interferir pela regra do jogo, né? Como a gente viu, por exemplo, no jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, né? No lance da falta, né, que é cobrada e depois acaba originando o pênalti. O VAR não pode revisar aquele lance porque a partir da cobrança da falta é um novo lance que está começando ali. E no lance só de falta, como foi naquela ocasião do Jair, o árbitro de vídeo não pode interferir. Nesse caso do jogo contra o América, foram duas decisões que não tiveram interferência do VAR e que devem, não só podem, como devem ter interferência do VAR, né, quando é para corrigir uma decisão mal marcada no campo, que foi o que a gente viu. Bom, passada essa situação, o Grêmio viu, né, se protestou publicamente, mas a CBF acabou divulgando os áudios, né, dessa partida no seu site, né, junto com alguns áudios de outras partidas. Mas o que aconteceu foi, a CBF divulgou o áudio do lance do impedimento, do possível impedimento no gol do América, no primeiro gol do América, que não houve, né? O impedimento não houve, o gol foi legal. O Grêmio não contestou isso de maneira enfática, né? No lance que o Elias vai fazer o quinto homem ali da linha defensiva, ele dá condição para o jogador. Então a CBF acabou divulgando um áudio de um lance que o Grêmio não contestou. E aí outra questão polêmica desse fato também é que o Grêmio não foi, né, muito enfaticamente pedir à CBF a revisão desses lances, né? Uma coletiva catastrófica do Denis Abraão depois da partida. Então, dentro desse contexto, o Grêmio, que já tem ali alguns problemas de relação com a CBF, se viu mais uma vez prejudicado, né? Porque teve lances contrários, né, à sua decisão, à sua crença, né, o que o Grêmio acreditava ser o correto e que, principalmente no lance do Elias, estava muito claro que o Grêmio foi prejudicado e a CBF acabou não divulgando sequer esses lances, né? Aí a gente quer a opinião de vocês. Essa relação do Grêmio com a CBF prejudica muito o clube, né? Algo que o clube deveria trabalhar, é algo que interfere certamente, né? E além disso, a gente sabe que o tricolor precisa, né, dar o retorno em campo, como deu no jogo seguinte, né, no jogo contra o Bragantino, fazendo 3-0.
Então são essas questões polêmicas que a gente vai observando aqui no Portal do Gremista e você fica com a gente ligado por aqui, se inscrevendo no canal, né, ativando o sininho para receber todas as notificações, acompanhando a gente nas redes sociais e também no nosso site, o Portal do Gremista. Tamo junto, galera. Um abraço e até a próxima.